Fica o Fernando Diniz, e aí? Eu vou ser bem sincero com você, em nenhum momento eu acreditei de fato que o Ancelotti poderia ser o treinador, que eu tivesse aquela certeza absoluta, beleza, um sonho de fato vai ser realizado aqui na seleção brasileira. Só que, vamos levar em consideração o contexto, hoje a seleção brasileira não tem nem presidente. Como é que o Ancelotti vai largar o projeto do melhor clube do mundo, o maior clube do mundo, contratinho bonitinho ali na mão, para simplesmente chegar aqui e encarar essa bagunça que é a CBF? Porque de fato hoje não tem um presidente e também não tem treinador. Eu não consigo garantir para vocês que o Fernando Diniz será o treinador da seleção brasileira. Quem sabe? Porque nem presidente tem, quem decide é o presidente. Então se não tem presidente, não tem treinador, e isso mostra dentro de campo. O que acontece dentro de campo? A gente pode ver uma temporada da seleção brasileira horrível, péssima, com todo respeito ao trabalho que foi feito pelo técnico Fernando Diniz, que eu gosto bastante, só que os resultados foram horríveis. Só que estamos falando de uma instituição que hoje não tem nem presidente. Se não tem presidente, eu estou com o Ancelotti. Mesmo que tivesse um acordo, eu obviamente toparia a renovação de contrato com o Real Madrid. Ô Dedé, a princípio o Diniz ficaria até o meio do ano. O contrato do Diniz com a seleção brasileira é até o meio de 2024, quando a gente imaginava que o Ancelotti chegaria para assumir. Isso é o que a CBF passou para todo mundo. Como é que fica também para o torcedor do Fluminense? E aí pode perder o Fernando Diniz, que começa essa resenha entre os tricolores também. É uma boa, não? Será que o Diniz fica direto na seleção? Como é que você vê pelo lado do Fluminense essa possibilidade e esse caso todo da CBF? Eu acho que o Vene foi importante aqui no que ele falou em relação à questão da CBF hoje, né? A CBF hoje não tem um presidente de fato. Isso preocupa, porque assim, muitos do Fluminense não quer que o Diniz saia. Aí ele tem que contar até junho, tava naquela esperança, vem o Ancelotti, vem qualquer um, mas não tira o Diniz do Fluminense, né? Não quer perder o Diniz, mas com essa situação agora, tá tudo muito confuso, né? O cenário tá confuso. Como o Vene falou, não tem como largar o Real Madrid, é uma instituição, o maior clube do mundo, para vir para a seleção, onde você não sabe nem quem é o presidente. E a torcida do Fluminense agora tá ansiosa, né? O que vai acontecer? Será que vai vir um Abel? Estão sugerindo o Abel aí, ó. Pega o Abel do Palmeiras, deixa o Diniz quieto, a campanha não tá boa, como o Vene falou, deixa o homem fazer o trabalho no Fluminense, mas tá todo mundo muito preocupado, Fábio. Fábio, é difícil a gente prever porque a gente nem sabe, não estão definidas as próximas eleições, quem será o próximo presidente da CBF, é tudo uma incógnita. Se você for, eu vou jogar pesado aqui pro Fábio Azevedo, se você fosse o presidente da CBF, manteria o Fernando Diniz, ir atrás de um outro treinador? Que treinador? Qual é o seu predileto? Eu não tenho legitimidade no cargo, não fui eleito, mas eu digo pra você pode falar sem peso, pode falar sem peso. Mas olha só, é uma coisa que não mostra coerência se não for o Fernando Diniz. Porque se você escolheu, você CBF, não importa quem está no cargo, o treinador que é o campeão da Libertadores e que fez um trabalho exaltado por tantas pessoas, e eu me incluo nelas. Claro que tem um esquema que às vezes você observa assim, caramba, é perigoso, sai a bola ali atrás, ficar ali rodando perto do gol e tal, demanda tempo para isso acontecer na seleção brasileira, tempo que ele tem num clube. Não tem coerência você tirar o Fernando Diniz, já que ele pode ter agora tempo com a seleção brasileira, mas vai criar um problema no Fluminense, porque o acordo com o Mário olha, vai ficar nos dois, no meio do ano ele é só do Fluminense. Fala assim, Mário, agora eu quero ele só na CBF, a partir de janeiro ou a partir de julho, né, num novo contrato, mas não vejo coerência você trocar o Fernando Diniz. Agora, claro que a torcida do Fluminense não quer nem ouvir falar nisso. Ela quer sonhar com um bicampeonato da Libertadores, quer o Diniz à frente do projeto, mas eu, por coerência, manteria o Fernando Diniz. Só tiraria do Fluminense. Porque esse negócio de dupla jornada não deu certo, não. Complicado, né? Difícil, né? Sendo temporário, provisório, tudo bem, no máximo ali 1 ano, 6 meses, né? Não chegou a completar 1 ano. Agora, para ser algo definitivo, fica complicado. Que pode coerência, risco? coerência não é o forte, né? Da CBF, no caso. Nunca foi, porque se a gente for parar e analisar, o estilo de Fernando Diniz é totalmente diferente do Ancelotti. Supondo que o Ancelotti, de fato, fosse o substituto do Diniz na seleção brasileira. Em que eles se parecem ali no estilo de jogo? Tem nada a ver, né? Nada a ver. Então, assim, coerência não é o forte. Eu não duvido mais nada da CBF. Falar da novela envolvendo o Everton Ribeiro. Vene, essa novela tem um novo capítulo. Você disse ontem que o pessoal, o staff do Everton Ribeiro, estava aguardando uma resposta da diretoria do Flamengo. Já tinham enviado a proposta e aí a resposta ficou para ser dada ontem. O que aconteceu? Não. Na verdade, ontem teve uma reunião. Certo. E nessa reunião, os representantes do Everton Ribeiro fizeram uma contraproposta ao Flamengo e aguardam a resposta. E a resposta tem que vir hoje, segundo os representantes do Everton Ribeiro.
porque eles querem definir a situação e faz sentido, né? O ano acaba dia 31 é domingo, não é isso? Isso. Correto? Isso. É quando acaba o contrato dele. E aí precisa definir a situação. Paralelamente a isso, tem outros clubes interessados. Cruzeiro, Internacional, tem alguns clubes de olho no Everton Ribeiro. Só que o Everton Ribeiro, ele dá prioridade ao Flamengo. A questão é, o Flamengo não está dando prioridade ao Everton Ribeiro e ele precisa entender isso. O Flamengo já falou para ele, é 1 ano de contrato, pegar ou largar. Só que o Everton Ribeiro continua insistindo em aumentar esse contrato aí, até porque ele viu o Bruno Henrique ganhar 3 anos de contrato, ele viu também a diretoria do Flamengo por pouco não renovar o contrato do Gabigol por mais 5 anos, e o Everton Ribeiro entende que ele pode sim receber um contrato maior do que 1 ano, aquilo que foi sugerido pela diretoria. Só que a diretoria já bateu o pé, 1 ano de contrato, pegar ou largar. Olha, tem muita gente interessada no Everton Ribeiro, né? Um cara que eu acho que tem vaga na maioria dos times brasileiros. A gente sabe que ele tem uma forte ligação com o Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro lá, 13 e 14. Então a gente aguarda aí. Seria uma boa pro Fluminense, Everton Ribeiro, Dedé? Então, o Flávio, o Mário falou que gosta do Everton Ribeiro, né? Ele até naquele programa que ele participou, ele falou que do Vasco era o pé. Ele curte os jogadores mais velhos, né? O Mário. Tem dado certo. Tem dado certo, até o campeão da Libertadores, né? Mas só que o André tá saindo, hein? O André... Que corre ali, tem que ter uns novos. Tem que Outro pensar ponto no garoto também, Mas é isso. Com a chegada do Renato Augusto, eu, de fato, assim, não consigo ver o Everton Ribeiro também chegando ao Fluminense. É exatamente o que eu ia Ele vai falar trocar sobre de isso. banco? Ele vai trocar de banco? Exatamente, ele já tem um Ganso com o Renato Mas a Augusto princípio chegando não também. tem nada aí. Não, nesse não, lado, assim, não, né? tá claro que o Everton Ribeiro quer ficar no Flamengo, né? Só que nas condições do Flamengo e não a dele, né? E eu acho que se ele não conseguir fechar com o Flamengo, não aceitar essa proposta que foi feita, eu acho que ele vai pro Cruzeiro, porque é uma ligação forte também. Surgiu um boato em São Paulo também, que o São Paulo Dorival tinha pedido ele também há um tempo atrás, né? Mas Eu não falei teve... com o Dorival sobre isso. O Dorival me respondeu que ele pediu o Everton Ribeiro quando ele chegou ao São Paulo. Lá atrás, né? Só que aí, depois disso, o São Paulo contratou o Rames e o Lucas. Isso. E hoje não faz sentido correr atrás do Everton Ribeiro. E tem uma graninha boa aí de patrocínio master pro Flamengo também, né? Você teve uma renovação. Graninha não. Graninha? Cara, quando tem muito dinheiro, fala isso. É impressionante. Micharia. O Clóvis distribuiu 100 ali, você distribui quanto aí, Felipe? Pô, se você acha 170 milhões uma graninha, pô, imagina o que não tem na sua conta, Flávio Vinick. Mas brincadeiras à parte, é isso. Flamengo, ontem, o Conselho do Flamengo aprovou o novo patrocínio master, que é onde fica aqui, ó, patrocínio master, para quem não sabe, é onde a marca fica exibida aqui na camisa. Atualmente é BRB, só que o BRB vai deixar de ser o patrocinador master, vai para a Manga e aí entra... Posso falar o nome da empresa? Posso, né? É uma empresa de casa de Aqui do aposta. chefe, pode. A PixBet, ela entra aqui e em 2 anos ela vai dar ao Flamengo 170 milhões de reais. Estamos falando de 85, se eu não estiver errado na conta, 85 milhões de reais por ano. Gente, é um patrocinador master que chama muita atenção. E é mais uma resposta daqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo. É daí. O Dedé, você antecipou os valores dos patrocínios do Fluminense, de camisa também, dá para fazer aí uma comparação, para a gente ter uma ideia dessa graninha? Rapaz, essa graninha fica alta. O Fluminense, a primeira da Betano lá foi em torno de entre 16 e 20 milhões, né? Então, assim, o Flamengo fechando com esse valor mostra quanto que o Flamengo está se valorizando, né? Quanto se valorizou pelas vitórias que o Flamengo teve, pelos títulos que o Flamengo conquistou. É daí para cima, né? E o Flamengo vai virar uma potência, não dá para acompanhar esse ritmo, né? O Fluminense tem uma tendência a números menores, né? Apesar de ganhar Libertadores e tal, mas essa graninha aí é muita grana que para os outros. O Fluminense ganhou esse ano com todas as premiações 197 milhões. O Flamengo só no patrocínio dele vai 180 em 2 anos, né? Ô, Fábio, você que acompanha o Vasco, PixBet é do Vasco também? Né? Paga 22 milhões por ano. E é patrocínio master também? É patrocínio master. Mas assim, aí tem uma exposição diferente, né? E o torcedor, é claro que é difícil pedir pro torcedor assim, entenda bem, o Vasco, por exemplo, não está jogando competição internacional. O Vasco voltou à Série A nesse ano. É normal, o Flamengo não estalou o dedo e numa mudança. Ele veio de 6 anos de uma gestão do Eduardo Bandeira de Melo, 13 a 18, a partir de 19, quando eu até falei que ele veio a enfileirar títulos, começou a enfileirar títulos o Flamengo, o cenário que era de participação em Libertadores, ser eliminado em fase de grupos, nem chegar à final, o Flamengo não chegava, só tinha chegado quando foi campeão. Aí o Flamengo começa a ganhar, a exposição é maior, claro que as marcas vão procurar quem está mais exposto. E esse é o cenário do Flamengo. A camisa passa a ser mais valorizada. Daqui a pouco o Fluminense
Libertadores, 2, 3, 4, 5 anos em sequência, como vem fazendo o Flamengo, a camisa também vai valorizar. Vai chegar lá na Betânia, ô, bonitão, 16, 20? Não, eu quero 50, porque eu tô agora aparecendo em tal lugar, minha exposição tá aqui, tô mostrando todo o meu Media Kit para você. É diferente. E claro que também tem a ver com o público consumidor. O Flamengo tem uma torcida maior que Vasco, Fluminense e Botafogo. Luiz Henrique, né? Tá rolando um Fla-Flu pelo Luiz Henrique e o Flu teria dobrado a proposta para o Betis, para ter por empréstimo o ex-jogador, cria de Xerém, Vene Casagrande. Nesse Fla-Flu aí tem um time mineiro também. O dirigente do Betis confirmou. Entrou na jogada? Entrou na jogada. O Atlético Mineiro entrou em contato também para consultar o jogador. Então, assim, é um jogador que está valorizado aqui no futebol brasileiro. A questão é, o Betis é aquela mesma história, né? O Betis quer vender, prefere vender e os clubes estão interessados no empréstimo. Mas aí é questão de convencimento, é você conversar com o time espanhol e mostrar para o time espanhol que o empréstimo vai ser bom para eles também, não só para o jogador. Aí é trabalho de convencimento. O Fluminense trabalha na base ali do sentimento mesmo, a volta para o Fluminense. A questão também que a gente falou ontem, o jogador ele tem dois empresários, um prefere que ele vá para o Flamengo, o outro prefere que ele vá para o Fluminense e fica esse embate, esse Fla-Flu continua aí e o Flamengo está firme. Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo, falei, cara, e essa declaração dele em maio, isso não muda a estratégia de vocês? Não, a gente já sabia disso, a gente já entrou na negociação sabendo disso e essa pessoa falou, Vene, você conhece a gente. Se a gente entrou na conversa com o Betis é porque a gente sabe que o jogador toparia vestir a camisa do Flamengo. Então, o Fla-Flu continua e tendo o Galo aí também de olho. Dedé, o Luiz Henrique deu a declaração, isso aí eu acho que é besteira ele falar, um garoto acabou em um momento de emoção dizendo não jogaria no Flamengo. Já viu tantas vezes, né, um jogador falar isso, o mundo dá voltas e o cara vai parar no clube rival. Mas, até onde eu sei, o Fluminense fez uma proposta oficial, parece que oficialmente só o Fluminense mandou para o Betis. E como é que você vê a possibilidade dele ir para um grande rival, de chegar a esse reforço, a expectativa pelo Luiz Henrique? Então, realmente o Fluminense tinha feito uma proposta de 500 mil dólares, né? Passou para 1 milhão agora, dobrou a proposta. A informação que se vem do Betis é que não teve a proposta oficial, apesar do Flamengo, com as informações que o Vene está em cima. Eu não vejo nenhum problema ele ir para o Flamengo. Eu acho que profissional, ele vai ver o que é melhor para ele. Agora, esportivamente, não seria um melhor local para ele trabalhar. Justamente pela concorrência que tem dentro do Flamengo. Essa é a opinião que eu tenho. Tem lá o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha, tem o Gabigol, tem o Pedro. Então o ataque do Flamengo, ele é um ataque muito poderoso, com um sarrafo muito alto. O Fluminense tem ali o Keno, o Ares, essa definição se o Ares vai sair, se não vai sair. O Mário já disse que vai precisar vender o André, o Nino, talvez o Ares. A torcida do Fluminense não quer que ele saia, é óbvio. Pelo ano que ele teve, tá agora entre os principais lá na questão da votação na Liga das Américas, o Rei da América, né? Ele foi um dos indicados, ele, o Cano, o Soares e quem é o outro? De La Cruz. De La Cruz. Não tem um brasileiro, né? Impressionante. Não tem um brasileiro. Então, assim, vai falar disso daqui a pouco. Pra torcida do Fluminense, esse Fla-Flu, é que o Fluminense, que ele venha pra cá, justamente como o Vene falou, apostando no sentimento dele. Mas é uma situação meio complicada. Agora, se o Fluminense quer que ele venha, pra ele ajudar muito como ele ajudou no ano passado, ano retrasado, né? O Vene já disse ontem aqui, tem uma opinião diferente ao Dedé, né? Ele considera que no Flamengo o Luiz Henrique teria mais chance. Então eu quero saber do Fábio, ele teria mais chance, na sua opinião, no Fluminense ou no Flamengo? Mas antes eu posso contextualizar. Claro, não sei se o Fábio viu minha declaração aqui. Não pega o corte só do Vene. Defende seu ponto de vista. Vamos lá. No Fluminense, ele ia enfrentar dois jogadores já consolidados. O Keno de um lado e o John Ares do outro. No Flamengo, na ponta direita, por exemplo, ninguém está consolidado. A gente viu a temporada do Flamengo, Luiz Araújo e Bruno Henrique jogando torto ali pelo lado direito. Então, na minha opinião, se o Luiz Henrique vem, ele tem grande chance de ser titular na ponta direita, que é justamente onde ele se destacou com a camisa do Fluminense e se destacou também no Betis assim que ele chegou. Então, eu não acho nenhum absurdo ele chegar já sendo titular na ponta direita. O Luiz Araújo já mostrou que também não é isso tudo. O Bruno Henrique não é a boa dele jogar ali. Tudo bem, tem o Matheus Gonçalves que voltou agora, que seria mais um jogador brigando pela vaga. Mas o Luiz Henrique, se ele vem, eu acho que ele tem grande chance de ser titular na ponta direita. E o Matheus Gonçalves se destacou no Bragantino jogando pela direita. Sim, sim. Então ainda tem, eu ainda acredito esqueci do Matheus Gonçalves. O De La Cruz, ninguém sabe onde ele vai jogar exatamente, o cara é versátil, mas ele também pode ser utilizado. O Vene não imagina isso, ele jogando pela direita, mas eu acho que pode ser uma possibilidade.
a concorrência também do De La Cruz para o Luiz Henrique. Mas não vejo ele nessa função de um ponta. Isso Não se vejo. o Tite Veria mantiver também não um esquema com 3 atacantes, né? Teria mais chance aonde? Eu não gosto do Bruno Henrique jogando pela direita, esquece. O Bruno Henrique é pela esquerda, mas aí foi para acomodar o Cebolinha, que passou a fazer uma boa temporada. Foi o melhor do time na reta final? E aí como é que você ia tirar, né? Aí eu quero só fazer um exercício com vocês. O Luiz Henrique vem para jogar do lado direito, perfeito. E o Gabigol? A tromba do Gabigol, como é que vai ficar? Porque ele joga ali, você vai mexer no Gabigol que já não está satisfeito. Mas pra mim, o Gabigol seria o reserva imediato do Pedro. Não, pra mim também, mas ele, Gabigol... Porque hoje ele quer algumas jogar vezes no caiu time, por aí. Ele, quer jogar. Gabigol, que eu acho um erro. Aliás, a diretoria podia refazer esse erro, não só pela camisa, entregar 10 pro Arrascaeta, como disse o Arrascaeta que prometeu. Porque o Gabigol, ele considera que ele é o 10, então ele pode circular o campo inteiro. E ele não é um jogador para circular o campo inteiro. Se você observar, o Flamengo perde o poder ofensivo do Gabigol quando ele quer circular. Ele vem buscar a bola aqui atrás nos volantes, às vezes atrás do volante, buscar a bola no zagueiro, iniciar um jogo, cobrar um escanteio. Gabigol, o Zico cobrou um escanteio na vida, famoso, que é o gol de 78. Ele não cobrava escanteio, Zico. Zico armava o jogo, ele era o 10. Você não é o cara para armar o jogo por trás. Aí tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro no banco, tem De La Cruz que está chegando. Você é o cara para jogar, se quiser, na ponta ou, que eu acho que é a função dele, é no lugar do Pedro. É para brigar, que ele tanto falou que iria brigar com o Pedro. Que ele não pediu isso? Lá atrás ele pede para brigar com o Pedro. Com o Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira. Na Aí virada agora da ele falou assim, temporada. não, eu quero jogar, eu quero estar entre os 11. Aí até lateral, então bota a lateral direita para ele ser. Aí você está matando o Gabigol. Então, para mim, o Luiz Henrique, ele encaixaria melhor no Fluminense, porque eu acho que o Fluminense vai ter um carinho maior com ele. Talvez no Flamengo ele vai mexer num vespeiro, que é o Gabigol pela direita. Mas aí que tá. Aí que tá. Esse vespeiro tem que ter comando. É o departamento de futebol chegar pro Gabigol. Gabigol, você tá chateado? Tá com a tromba desse tamanho como o Fábio disse Funcionário ali? do clube. Amigo, olha só. É o Tite que manda. Quer? Ótimo. Não quer? Espera o fim do contrato e vai pro Corinthians. Entende? Onde eu quero chegar? O departamento de futebol precisa comandar. O jogador ele não pode Mas comandar. ele vai fazer ele não pode isso, decidir. O departamento de futebol do Flamengo vai colocar a mão ou vai empurrar pro Tite fazer? Mas o Tite tem habilidade para isso. O Tite é um cara conciliador, é um cara que sim. os jogadores gostam. O Tite é bom nisso. Diferente de outros, né? A gente sabe que o São Paulo não tinha esse tato com os jogadores. O Dorival já era um cara mais de grupo, né? Mas o Dorival teve a tarefa um pouco facilitada. Bruno Henrique machucou, botou o Pedro e o Gabigol juntos ali. Não teve muita confusão. Agora o Tite tem essa habilidade. Agora tem um outro detalhe, hein, Vinique? O Luiz Henrique indo pro Fluminense, ele vai jogar mais competições que pelo Flamengo. O Fluminense vai jogar, por exemplo, a Recopa Sul-Americana. Pode ser campeão da Recopa Sul-Americana. O Flamengo esse ano não está jogando, né? 2024. Então, acho que no Fluminense ele vai ser uma volta para casa. O Fred adora ele, o Fred é dirigente do Fluminense. O Fernando Diniz também adora ele. Então, acho que ali ele vai jogar mais. Talvez sobe pro Keno. O Arias pode ir muito bem pro lado esquerdo. Pode. Isso se ele ficar, né? Não, Será eu perda concordo que também. no Fluminense ele teria mais chance. Só que a forma como falam no Flamengo, parece que ele não teria chance nenhuma. Ele era banco certo. Banco, assim, com sim, certeza. Não é banco, Também com não é certeza. bem assim. Porque a incógnita é quem vai jogar na ponta direita. Não tem um dono Ninguém da posição. sabe. Não tem um. Por exemplo, você acha que o De La Cruz pode jogar na ponta direita. Eu acho que o De La Cruz pode fazer... É mais fácil o De La Cruz fazer a função de segundo volante a fazer a função de ponta. Aí sobra pro Gerson. Ele vai arrumar É isso, confusão, porque o Gerson como segundo volante, ele não rendeu em 2023. Ele Mas rendeu rendia muito mais com- como meia. É. Então, fica essa... Óbvio, é uma dor de cabeça boa, como a gente gosta de dizer no futebol. Né? Olha, daqui a pouco tem a polêmica envolvendo o Thiago Galhardo. Ele falou sobre o Flamengo. O que será que ele falou? Alfinetou? Tem polêmica aí. Hora então da gente mostrar a polêmica envolvendo o Thiago Galhardo. Em entrevista ao Lance, ele revelou seu time do coração. Vamos ver. Fala, Galhardo. Eu vou contar, eu vou. Me tremendo todo. Posso me prejudicar um dia. Mas eu era flamenguista, por isso que eu falei que o Cheirinho nunca foi Eu do Flamengo. imaginei. Eu posso dizer isso agora e deixar aberto isso pra todos. Eu sempre fui flamenguista, minha família toda é flamenguista, por pai de mãe. Por pai de pai é outra coisa de Minas. E nos jogos de 2009, no título brasileiro, eu só não fui num jogo contra o Goiás em casa. Se eu jogasse no Flamengo, com certeza depois eu aposentaria.
Nossa, para tudo! O cara é flamenguista, vivia zoando o Flamengo, que é isso? E não é que é flamenguista, só gosta do Flamengo. Falou que era torcedor de arquibancada, 2019 frequentava o estádio e que se for pro Flamengo até encerra a carreira. Ô, Vene, é cavada isso, Vene? Ó, o nome disso é isso aqui. Isso é cavada, Vene? Só que, pô, foi mal demais, assim. Eu acho que se ele cavou muito mal. Enfim, ele tem o direito dele de torcer pro Flamengo, mas num passado recente aí, muito recente, inclusive, ele ficou zoando o Flamengo. Não faz o menor sentido. Fez vídeo, cheirinho, ficou debochando. Se ele é Flamengo, não é um bom flamenguista, né? A verdade é essa. Eu acho que ele deveria respeitar a instituição anteriormente. Tanto é que a gente pôde ver na ocasião, você até mencionou, né? O Gabigol zoando o Thiago Galhardo. Mas enfim, respeito o Galhardo, ele tem o time dele de coração, segundo ele. Mas hoje, no Flamengo, não tem vaga, né, pro Galhardo. Hoje não tem vaga. E aí, Dedé, essa questão do jogador dizer o time que torce, não torce, aí envolve um pouco a história do Luiz Henrique. Eu sou tricolor, não jogo no Flamengo. É bom evitar, né? Você falou que o Luiz Henrique realmente é garoto, né? Deu uma entrevista ali naquele momento e tal. Agora o Galhardo deu uma cavada forte, né? E acabou de sepultar as chances que a torcida do Vasco nutria com ele, né? Ele tinha um passado no Vasco que ele passou lá, fez teve bons momentos lá, saiu meio brigado, Pergunta ao Alberto Valentim se quer que ele volte. Mas eu acho que essa daí ele foi mal. Galhardo deu mal nessa, hein? Mas aí é o seguinte, gente. Viu a brecha? Everton Ribeiro pode não renovar, a gente tá falando aqui, eu jogo naquele setor ali na meiuca. Ô Tite, tô aí, só mandar um oi sumido. Ô Galhardo, você sempre foi Flamengo? Tá bom, tá valendo. Um bom jogador, não caberia no Vascão ali, no meio de campo. Queria o Galhardo? Não. Olha só, a gente tem que analisar que o jogador não é só dentro de campo. E dentro do vestiário, e por isso ele saiu, as confusões que ele organizou lá, vamos dizer, arrumou. Tem gente que não tem saudade dele, não. Inclusive, ele foi demitido no Maracanã. Vocês vão lembrar, um jogo Vasco e Bangu, uma semifinal de estadual. Ele estava afastado, ele e o Maxi Lopes. O Alberto Valentim vai para a entrevista e ele vai ao vestiário e comunica com ele que ele está fora. Ele é demitido ali no Maracanã. Então, criou problemas. Não pega mal com Fortaleza? Ele tem contrato com Fortaleza? Ele jogador do Fortaleza. Como é que fica com a torcida do Fortaleza? Existe uma rivalidade Flamengo-Fortaleza entre torcidas, assim. Eu acho que ele foi mal, cara. Eu, no lugar dele, eu não daria... Foi o que eu falei sobre o Luiz Henrique. Respeito o que ele falou, mas eu, no lugar do atleta, eu jamais faria isso. Por isso que eu bato palma pro Gabigol pelo que ele falou lá no podcast em relação à torcida do Corinthians. Você viu, ele não falou mal do Corinthians. Ele, muito pelo contrário, elogiou a torcida do Corinthians. Vai que futuramente existe a possibilidade de ele ir pro Corinthians. Aí eu resgatar a entrevista, entendeu? Então, assim, eu acho melhor evitar. Tanto é que o Galhardo sabe que ele falou besteira. Antes de ele falar, ele fala, pô, não sei se era pra eu falar isso aqui. Aí ele vai lá Tô me tremendo todo. Ele falou, ele ainda pensou. Eu não vi ele tremendo todo. Ele normal ali, paradinho e tal, de boa. Vai que é bom de bola. E não é garoto, hein? Não é mais garoto. Bom de bola. Ele já teve boa, a fase dele no Internacional foi ótima, no Fortaleza, já mostrou valor também o Galhardo. A gente vai fazer uma rápida parada, tomar aquela água, daqui a pouco a gente